vez nesta casa. A Unidade Regional Espírita sempre escolhe temas para meses do ano, eles se reúnem trimestralmente. E este mês de outubro era como se relacionar com os filhos, um tema muito importante para a nossa época agora, para os dias atuais. E me indicaram algumas casas para fazer a exposição. Algumas eu já tinha ido, aqui nunca. Deu assim, por que não lá? Então, quero agradecer o acolhimento aqui da casa e a oportunidade de estar hoje aqui para passar um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente sabe, porque sabemos que todos nós somos aprendizes. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje é como se relacionar com os filhos. Filhos a maioria tem, né? E a gente sabe como é difícil a relação com os filhos. Porque os filhos a gente tem e é para uma vida toda. Não é até ele crescer, casar-se e sair de casa. Filho você tem para uma vida inteira. A preocupação, o amor, aquele afeto, como ele está, sempre vai estar nos nossos corações. E daí eu trouxe um trecho aqui de um poema que diz assim: filhos, para que temos? Mas se não temos, como sabemos? Se não os temos, que te consulta, quanto silêncio! Ah, como nós os queremos! Vinícius de Moraes. E os filhos nascem aonde? Filhos, a gente diz que nasce numa família. E o que se diz como família? Porque família, hoje a gente sabe que há vários tipos de família. Existe família com mãe, pai, famílias que criam, que são os avós, que são os tios. Então, família, o que seria? Família é um conjunto de pessoas que se unem com um propósito de amor e de afeto para congregar algo com um objetivo coletivo de educar com amor. Isso é família. Mas esse conjunto de pessoas que se unem e se lançam ao desafio desse projeto coletivo de estar em família são pessoas totalmente imperfeitas, são pessoas totalmente vulneráveis, são pessoas totalmente com dúvidas, mas se lançam a esse desafio de terem uma família, construírem um lar e terem os seus filhos. E daí tem os filhos. E a gente, com o conhecimento da doutrina, sabemos que a chegada desses seres nos concedidos por Deus pode ser pelo amor ou pode ser por alguma dificuldade. Eles conosco ou nós com eles, algo para refazer, algo para reparar. Ou pode ser um amor, no nome do amor. Alguém que venha nos auxiliar na nossa jornada, alguém que venha nos auxiliar com os outros que vão vir. Existem esses dois tipos de filhos. E a gente se lança nesse desafio. Segundo Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 171, ele nos diz que todos os espíritos estão destinados à perfeição, que é do nosso conhecimento, e a doutrina nos diz isso. O nosso destino é a angelitude. E Deus nos fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Então, eu só vou conseguir me evoluir através das minhas múltiplas encarnações e ali eu vou ir lapidando as minhas imperfeições. Mas na sua justiça, lhe permite cumprir em novas existências o que não pôde fazer ou acabar numa existência anterior. Como eu disse, os filhos vêm ou pelo amor ou pela dificuldade.
Por isso que Deus nos dá essa misericórdia divina. E segundo Joana de Ângeles, a benfeitora, diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que uma família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalando as suas estruturas. Na verdade, nós temos a família. Se a gente não constrói uma base sólida da família, os filhos que nós criamos da família, eles vão para a sociedade. E assim torna-se um círculo, né? Vicioso, onde não é dado base numa família, não é dado base numa outra, e vemos hoje o mundo como se encontra. Na obra Jesus no Lar, pelo espírito de Néia e Lúcio, através de Chico, ele nos relembra o que Jesus nos orientou, que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é legítimo exportador dos caracteres para uma vida comum. Então, como eu falei, a base da educação, que é a moral que eu estou dizendo aqui, não a intelectual, é o que nós vamos exportar para o mundo, o que nós vamos exportar para a sociedade. E a casa, o lar, onde a gente recebe esse serzinho, é o berço onde tudo se inicia. E se inicia tudo dentro da educação, que a gente chama no lar de educação moral. E se a gente for pensar assim, eu não dou uma educação moral boa para o meu filho, ou não tenho tempo, o meu filho, quando chegar a uma certa idade, ele vai sair da minha porta, vai procurar um emprego. E a gente quer o quê? A gente quer que os nossos filhos influenciem para o bem. Não sejam influenciados pelo mal, ou sejam influenciados e sugados pela sociedade. Que eles saibam dizer o quê? Dizer o não quando for não. Ter essa base que Joana nos diz ali, essa base sólida que nós deixamos, que nós fizemos e erguemos dentro do nosso lar. Mas se a gente tem múltiplas existências, como a doutrina nos deixa bem claro, às vezes a gente pode se questionar o porquê que a gente tem que passar pela infância. Se eu já aprendi a falar, se eu já aprendi a caminhar, se eu já aprendi a comer sozinha, por que será que eu tenho que vir num corpo tão pequenino, tão frágil, com os órgãos tão pequenos, e reaprender tudo novamente? E como Deus, em toda a sua perfeição, não deixaria de fazer isso tudo perfeito? Iniciando primeiro do esquecimento do nosso passado. A gente não lembra o que a gente foi nas outras existências. Ele faz apagar tudo. Talvez algumas memórias ficam, mas poucas, mas faz a gente dar tipo um reset e faz a gente iniciar lá do berço como se fosse um broto de uma flor que vai florescer. E dependendo como ela for regada, ela vai nascer. E daí Kardec, referente a esse estado da infância que a gente tem que vir, ele faz uma pergunta lá na 383, perguntando assim para a espiritualidade: qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos superiores respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem ao adiantamento, para os que devem contribuir, os que incumbidos de educá-lo. Então, a gente nasce pequeno, porque a gente está ali, a gente sempre olha aquele bebê no berço e vê assim, nossa, que pureza, né? Quietinho. Mas às vezes aquele bebê que está no berço é um espírito muito mais velho que nós, com muito mais sabedoria que nós. E a gente vê assim, oh, que inocência. Mas aquele bebê que está ali,
ele é, sim, um bebê que ele vai ser moldado por nós. Ele vem com as suas imperfeições. Ele vem com a vontade de evoluir. E depende daqueles que estão incumbidos de educá-los, transformar essas imperfeições. Porque ele veio com essa vontade para lhe adiantar, para auxiliar ao adiantamento. Mas aí a gente tem assim, às vezes a gente tem 2, 3 filhos em casa. Mas um filho, meu Deus, como se dá bem com o pai e com a mãe, não tem boca para nada. Mas tem aquele outro filho que é difícil de a gente se lidar, né? E que daí a gente se questiona e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz para te nascer na minha família? Quantos de nós já dissemos isso, né? Meu Deus, que peste que eu fui para tu vir parar aqui na minha casa. E às vezes a pessoa não tem nem conhecimento da doutrina e já está falando, sim, o que será que eu fiz para tu parar aqui na minha casa? Né? E às vezes a pessoa até segue uma outra religião, outros dogmas, e ela fala uma frase que já leva para a doutrina, sim, você fez alguma coisa para seu filho estar aí. E como diz Chico, não há interesse errado. A gente está na família que a gente necessita estar. Não adianta dizer, eu não queria ter nascido nessa família. Você pediu para você estar aqui. Você pediu para estar lá. E é nessa família que nós temos compromisso com os nossos filhos de dar essa base moral, na educação. Principalmente, meus irmãos, na idade mais tenra. Quanto mais pequenino, ali diz na 383, mais acessível ele estará às impressões que ele receber. A espiritualidade nos diz, mais acessível às impressões que receber. Porque se eu receber hoje uma educação moral, é muito mais difícil do que eu começar a ensinar lá desde bebezinho a essa criança que veio da erraticidade para que se evoluir. E daí eu trouxe aqui uma sequência da doutora Nete Guimarães, que também os missionários da luz, pelo Espírito André Luiz também, nos fala sobre o desenvolvimento do espírito na criança, mas eu quis trazer aqui da Nete Guimarães, que ela é médica e espírita, porque ela tem uma linguagem mais fácil de entender e de compreender. Então, ela nos diz aqui o seguinte, de 0 a 6 meses, o espírito fundamenta o seu eu. Ele forma a base da sua personalidade. Neste período, ele passa a maior parte do tempo dormindo. Que a gente nota, né? A maior parte do tempo dormindo. Tem uns que choram muito, e às vezes a gente brinca quando chora porque não queria vir, deram um empurrão, né? Deram um pontapézinho, senão tu tem que ir. Daí aquela criança chora que não para. Mas geralmente a criança passa o maior tempo dormindo e se alimentando. Pois ele está se adaptando à nova encarnação. Olha que interessante, como Deus é perfeito. E esta fase é fundamental para o seu equilíbrio. E se houver algum problema como violência física, verbal, rejeição, poderá surgir no futuro transtornos psicológicos de alta gravidade, pois ainda tem a consciência de sua vida adulta anterior e que irá influenciar muito no comportamento emocional quando adulto nesta existência. E a gente às vezes pensa assim, a gente tem um bebê e grita, esbraveja, briga com o marido ou briga com outro filho, o bebê está lá dormindo, nem escuta, nem sabe o que a gente está falando. Ele está percebendo tudo. Ele está dormindo e criando a base da sua personalidade. Ele ainda tem as impressões da outra existência. Ele está aqui tentando se adaptar à nova vida, mas está dormindo, mas está ali recebendo as impressões. As antenas ficam sempre ligadas.
Geralmente a gente fala que desde o útero, mesmo sendo ligado pelo aquele cordão fluídico, pelo perispírito ao espírito, a criança já recebe. Porque a gente conhece já o nosso filho, não é quando ele nasce. A gente conhece o nosso filho já na espiritualidade do nosso desdobramento. A gente se reconhece lá e a gente sabe quem nós vamos receber na nossa casa. E daí a gente fala, por que essa criança chora tanto? Por que o bebê vem e chora tanto? Que eu tenho que ficar, pegar no colo, a tia, o irmão tem que ir lá, o pai tem que ir lá, pegar no berço, embalar. E isso, Deus também é perfeito. Porque se a criança ficasse no berço sorrindo, sem chorar, a gente não ia dar amor, não ia dar afeto. E a criança necessita disso quando nasceu, quando está no berço, na idade mais pequenina. Ela precisa da atenção, ela precisa do carinho, ela precisa que você vá lá e diga como você é lindo, como eu te amo, esse embalo de nanar. E é isso que ele necessita para se adaptar à nova existência. E daí ela nos continua dizendo assim, dos 6 meses aos 4 anos de vida. O espírito já começa a ter consciência da sua vida atual. Desenvolve o reconhecimento das pessoas que vivem ao seu redor. Já nessa fase, a criança vê o pai e a mãe já regalam, né? Já começa a sorrir, começa a brincar. Ou o pai sai e já começa a chorar, não quer ir mais, não quer que eles saiam de casa. E é comum a lembrança das suas experiências passadas ainda. Por isso que às vezes a gente vê na internet essas crianças que falam e fazem coisas que a gente fica às vezes de cara. Gênios que sabem muito e que às vezes, meu Deus, como consegue? E às vezes as pessoas que não têm conhecimento da doutrina, e nós sabemos o porquê. Que é aquela idade ali dos 4 anos, 5, que a criança tem muito ainda a experiência e a lembrança de suas existências. E eles têm uma intensa atividade cerebral e multiplicação de neurônios nessa fase. Atividade cerebral e multiplicações de neurônios. Então é ali que tudo que você fala, eles absorvem. A criança pode estar lá na sala, num canto, brincando, você lá no outro lado conversando com seu marido, numa conversa e falando algum assunto, a criança está lá e te disse, não foi assim não. Ele está brincando, mas a atividade cerebral dela é incrível. Ou a criança às vezes chega para você e fala uma palavra, e diz, meu Deus, da onde essa criança tirou essa palavra? Aqui em casa a gente nunca falou isso. Podem ter certeza que em algum lugar ela escutou uma vez e ela já conseguiu captar aquela frase, captar aquela palavra. E agora, meus irmãos, dos 4 aos 7 anos de idade, começam a estabelecer já as hierarquias, o julgamento de valores, as preferências afetivas, a sua personalidade. Por isso é a fase perfeita para a sua educação moral e espiritual, dos 4 aos 7 anos. A criança ali está fazendo só o seu julgamento de valores, onde você tem que moldá-lo, educar, dizendo o que é o certo, o que não é. Está criando a sua personalidade. O que você faz não é certo, tem que fazer assim e ensinar. É a fase mais importante, é dos 4 aos 7 anos de idade. Porque aos 7 anos de idade, o corpo já está totalmente ligado. O espírito, está totalmente ligado ao corpo físico, aos 7 anos. E daí nessa fase, a partir dos 7, se já houver algum problema psicológico, emocional, violência física, é considerado já de baixa gravidade. E a gente acha o contrário, né? Mas é lá nos 4 anos, dos 0 aos 6 meses, que é mais prejudicial do que a partir dos 7 anos. É considerado
se tiver algum problema psicológico, emocional, violência física. Já é de baixa gravidade, pois ali a personalidade da criança já está estruturada e formada. E daí chega aquela fase ali dos 10, 11 anos que o nosso filho começa a mudar. Tudo que eu ensinei parece que entrou aqui e saiu ali. Daí a gente começa a se questionar, aonde eu errei, meu Deus? Meu filho mudou totalmente. Tudo que eu ensinei, e às vezes a gente se culpa. E às vezes a gente fala, a gente diz que é a fase da aborrecência. Que entra naquela fase da adolescência, os hormônios já começam a mudar dentro do corpo. E daí Kardec faz essa pergunta: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica na questão 385. E a espiritualidade responde: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal como era. Isto é, o seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez, o qual tal não foi conseguido recuperá-lo e renová-lo na educação moral. Talvez a gente tenha conseguido recuperar algo. E é muito difícil, meus irmãos, e às vezes a gente se culpa, mas eu fiz tudo que eu podia, eu levava na evangelização, eu levava para as palestras, a gente fazia evangelho no lar, mas quando ele foi para a adolescência, não me escutou. Não, às vezes não é somente o problema dos pais. A gente tem uma missão, e essa missão é muito importante, a espiritualidade nos cobra e nos recompensa se bem feita. Mas às vezes o espírito é tão difícil que por mais que a gente faça, ele não se ajuda também. E hoje, meus irmãos, esse tema, como se relacionar com os filhos, essas perguntas que Kardec fez foi lá em 1850, que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Mas esse tema, como se relacionar com os filhos hoje, que nós vivemos no século XXI, e que muitas famílias hoje nem querem mais ter filhos, com medo do mundo que está lá fora. Eu acho um tema muito importante, achei até quando ela me passou o tema, eu acho assim, um tema muito importante que muitos de nós temos dúvidas, como os pais, como os avós, como tias, de como lidar com esses pequeninos que estão crescendo, estão se desenvolvendo e que vão desaguar na sociedade. E daí os pesquisadores da antropologia, da filosofia, da história, da cultura, das ciências do comportamento humano fizeram uma pesquisa do panorama atual que nós estamos e disseram que nós estamos num momento de profunda transformações. Profunda transformação. A mais intensa da história humana. Desde os primórdios, desde lá dos nossos tempos de planeta primitivo, século XXI. E já os benfeitores já nos disseram, já nos avisaram que esse momento de transição planetária a gente não iria passar por muitas dificuldades. Mas vocês acham, meus irmãos, que precisa de algum pesquisador de qualquer área para sabermos que nós estamos numa crise de profunda transformação? Não, né? Qualquer um de nós aqui pode afirmar que nós estamos passando por um momento de muita crise. Essa crise, ela é ética? Essa crise é econômica? Essa crise é pedagógica no modelo de educação? Essa crise é na cultura? Essa crise é nos valores morais dos nossos filhos, nos valores morais das pessoas que nos rodeiam? Então nós temos o que fazer: orar. Orar muito nesse período de transição. E temos hoje então essa crise que acontece em todos os lugares. E a crise que acontece na família, pode ter certeza
que vai contaminando também os outros lugares. Porque todos que vivem dentro de 4 paredes se relacionam com as pessoas que também estão na sociedade. Os meus filhos se relacionam com os amigos, eu me relaciono no meu trabalho, meus filhos se relacionam na escola. E isso vai contaminando, assim, essa desestrutura em outros lugares também. Por isso, essa grande importância da educação moral, como vou repetir aqui, quanto mais na idade mais tenra possível da criança. Daí Pedro e Maria se casaram e tiveram um filho chamado João. Pedro e Maria criaram João mimado. João é aquela criança que nunca escutou um não, um bibelô, nunca escutou um não. Tudo que pediam, faziam. E como ele nunca escutou um não, o João nunca aprendeu a se frustrar. E como ele nunca aprendeu a se frustrar, ele tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Porque ele acredita que as pessoas têm que fazer o que ele quer. E aí João cresce, vai para a escola, entra no ensino médio, com o empurrão dos pais, vai fazer uma graduação. E geralmente os pais idealizam a profissão do filho. Quero que você seja médico porque eu não fui. Mesmo a criança se frustrando e não fazendo a profissão que gostaria. Mas eles idealizam a profissão que não conseguiram, na época não tinham recursos para os seus filhos. E daí João é contratado por uma empresa. João, mimado, entra na empresa. Já no primeiro ano, João já quer ganhar 50 mil e ser o diretor da empresa. E na primeira crise, João sai louco da empresa e vai procurar papai e mamãe. E diz para eles, me humilharam. E pai diz para ele, deixa meu filho, você não precisa disso. João continua não aprendendo a se frustrar. Mas João se casa com Madalena. Madalena que se acha, que também foi mimada. E João é incapaz de produzir porque não sabe receber o não. E Madalena se acha e fica brava que João não consegue trazer recursos para dentro de casa. Madalena quer se separar. João tenta se matar. Porque João aprendeu a nunca receber um não. Ele acredita que tem tudo que ser como ele quer. E agora vocês entendem como o modelo de família influencia na sociedade. Toda a base moral, toda a educação que você dá na sua família vai entrar num outro modelo na sociedade. E além dessa crise toda ética, cultural, moral, da educação, hoje nós temos aí alguma coisa que nos segura em nossas mãos, que tornou para nós, meus irmãos, uma epidemia. O celular. O celular é uma doença patológica. Os médicos já disseram. As pessoas estão totalmente viciadas, principalmente crianças, adolescentes. Ali em torno de 24, 25, até nós adultos, às vezes nos pegamos horas no celular. Às vezes a gente fica. Agora você imagina a cabecinha de uma criança que está ali nos desenvolvendo a sua capacidade, aquelas impressões que ela necessita com o celular na mão. E daí você sai para jantar em 2 casais e um leva uma criança. E é muito comum a gente ver isso. Vocês querem conversar, mas a criança não deixa. O pai tira o celular do bolso e dá para o filho. Fica vendo o celular aqui que a gente vai conversar. E eles conversam às vezes uma linguagem que a criança não precisa ouvir. Mas a criança entende tudo, escuta tudo. Por isso que ser pai, ser mãe, ter uma família, no modo geral, porque não precisa ser pai e mãe, pode ser um conjunto de pessoas, é uma missão. Missão que eu digo por quê? Quando tu é
tem como responsabilidade educar uma criança, a gente tem que ter renúncias. A vida de uma pessoa que tem uma criança pequena em casa muda totalmente. A gente diz isso quando tem um bebê. Minha vida mudou totalmente, mas tem que mudar. Não algo que a gente possa continuar a trabalhar, mas tem coisas que a gente deve evitar e fazer renúncias, principalmente quando a criança é pequena. E daí com o celular, os casamentos vão se acabando. Por quê? Porque o marido não olha para a mulher não olha para o marido. O pai não olha para o filho não olha para o pai. Os filhos não olham para os pais, enfim, ninguém mais se olha. Nem no elevador, quando você pega, você olha para alguém. Porque todo mundo está de cabeça baixa olhando no celular. Então nós chamamos que o celular é um buraco negro que nós temos hoje. Porque se a gente não souber usar por tempo limitado de uma forma edificante, que agregue alguma coisa de bom em nossas vidas, ele só vai nos prejudicar e vai adoecer também nos nossos filhos. E aconteceu então o seguinte, meus irmãos, diante de toda essa crise que a gente vê, essas mudanças do cenário familiar, que a gente vê tanta mudança, se a gente for pensar lá do tempo dos nossos avós, né, ou dos nossos pais, meu Deus, como mudou. Lá no século XX, a família era um modelo patriarcal. Esse modelo patriarcal é uma herança portuguesa que começou lá no século XVI, cujas raízes são ibéricas, fortemente vinculadas ao passado medieval europeu. E daí, neste modelo de família, que a autoridade, os direitos sobre as pessoas e sobre todos os bens concentravam-se somente no pai. Tudo é o pai. Sentavam-se à mesa, o filho tinha feito uma arte aquele dia, e a mãe dizia assim: espera teu pai chegar. Daí o pai sentava no canto a cabeceira era do pai, né? O pai sentava na cabeceira da mesa, a mãe falava, o filho baixava a cabeça, não precisava o pai falar uma palavra. Ele olhava só assim, de canto de olho, e a criança se tremia. Então, esse modelo tinha que mudar? Tinha, né? Porque é a lei do progresso. Porque não havia, e havia vários filhos. As pais não conseguiam dar afeto, amor, conversar, dialogar com tantos filhos. Tinha dificuldades financeiras porque os recursos não davam conta. Porque eram, às vezes, 10, 12, 14, 16 filhos dentro de uma casa. Mas aí, o que aconteceu? Essas famílias abriram mão do que estava funcionando na época dos nossos pais, dos nossos avós. Abriram mão totalmente. Porque, meus irmãos, se estava funcionando, nós não nos tornaríamos hoje o que somos. Porque eu também passei por esse período. Os irmãos aqui também passaram. Não seríamos o que somos hoje se não tivesse funcionado nada. E daí essas novas famílias que foram se criando chegaram ao seguinte pressuposto. A promessa delas foi: meus filhos serão mais felizes. Vai ter diálogo, vai ter afeto, eu vou prestar mais atenção nele, vou empoderá-los, isto é, promover ações que provoquem mudanças positivas dentro deles e que eles não fiquem com esse medo que eu tinha. E com certeza isso é muito bem-vindo. O problema é que eles jogaram tudo fora do modelo que a gente tinha. E eles tiveram a infeliz ideia de dizer: meus filhos não passarão por aquilo que eu passei. Meus filhos não passarão por aquilo que eu passei. E daí, o que aconteceu? Embora tenha sido um erro gravíssimo, infeliz,
Os pais não fizeram por maldade, fizeram com o intuito amoroso de ter mesmo uma família feliz, acreditando que, dando essa garantia para eles de liberdade, de tudo, teriam uma família mais feliz. E daí hoje, se a gente olhar para o passado, nós vemos pessoas que foram educadas por pais analfabetos, tiveram 14 filhos e conseguiram criar 14 homens de bem. E hoje temos famílias que os pais estudam, fazem graduação, fazem pós-graduação, fazem mestrado, fazem doutorado e não conseguem criar um filho sequer. Por quê? Porque eles querem que a família seja mais feliz. Eles querem dar para os filhos tudo o que eles não tiveram. E daí a gente aconteceu o que, meus irmãos? Aconteceu que a gente começou a dar mais liberdade para os nossos filhos. Começou a dar o celular, começou a deixar eles andarem com o que eles querem. Começou a não prestar atenção nos filhos. Meus filhos agora podem fazer o que eu não posso fazer. Que legal, né? E daí aconteceu essa tal de liberdade, que Kardec mais à frente vai falar dessa questão 775, que ele pergunta da espiritualidade. E daí aquela mãe chegou para o psicólogo enlutada. O filho tinha se suicidado. E falou para ele assim: estou aqui porque meu filho se suicidou. E o psicólogo perguntou para ela: mas a senhora nunca notou nada nesse adolescente? Nunca. Ele nunca passou algum sentimento, alguma coisa que ele estava sentindo? Você nunca percebeu nada? Ele disse: nunca. Ele sempre foi um menino bom, calmo, educado dentro de casa. Não, mas no quarto dele a senhora nunca viu nada. Não. Meu filho tem a privacidade dele. Ninguém pode entrar no quarto dele. Daí o psicólogo assim: mas como? É seu filho? Vive embaixo da sua casa? Vive no seu teto? Você está ali para educá-lo? Como seu filho tranca a porta do quarto? Não, é a privacidade que eu não tive. Eu dou para o meu filho agora. Então a senhora faz o seguinte: a senhora vai para casa agora, a senhora entra no quarto do seu filho e vê. E essa mãe lutada foi para casa. E horas depois essa mãe ligou, chorando, dizendo assim: você queria acabar com a minha vida? Você queria me deixar mais triste ainda? Você me deixou. E o psicólogo: sim, essa era a minha intenção. Ela disse: não, porque eu fui abrir as gavetas dos meus filhos, entrei no histórico da internet, só tinha modos de como fazer isso, impressões, materiais dentro do guarda-roupa. A senhora deu liberdade para seu filho? A senhora deu a privacidade do quarto dele? A senhora chegou a sentar no seu filho na cama e perguntar como ele estava? Então, hoje nós conseguimos, diante de todo esse novo modelo de família, criar a geração mais suicida, a geração mais depressiva, a geração mais frustrada de toda a história humana. Ou seja, esse novo modelo de família para ser mais feliz não deu certo. Por quê? Porque não souberam equilibrar o que dava certo na nossa época para o novo, que deveria ser ajustado. E daí Kardec fez essa pergunta no 775 para a espiritualidade. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento? Ele foi tão generoso em falar relaxamento, né? Porque seria afrouxar ou acabar, destruir. Ele falou relaxamento dos laços de família. E a espiritualidade superior respondeu: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o reaparecimento intenso do egoísmo, voltando assim a um estado epidêmico. E daí lá na 913, ele pergunta: entre os vícios, qual podemos considerar o mais radical? E a espiritualidade responde: já o de sermos
momento do egoísmo. Uma casa, 14 filhos, um banheiro, uma TV. Um ótimo trabalho de egoísmo, não é? Cada um tem que esperar o tempo do outro, seja no banheiro, seja na TV. O pai, né? Primeiro escolhe, porque hoje em dia a criança fica na TV e você não pode fazer nada. Se não tiver uma outra TV, porque a criança toma conta da TV. E daí, os pais, nessa outra casa, nessa nova família, têm recursos, porque eles trabalham muito para ter essa nova família. Eles têm 5 quartos, 5 banheiros, 5 TVs. O que aconteceu? Cada um afrouxou-se os laços de família. A gente saiu de uma privação material e moral para um excesso de material. Mas saímos de muito mais proximidade de estarmos ali reunidos em 14 irmãos vendo uma TV do que agora em 5 quartos, cada um com uma TV ou um celular. A distância aumentou. Às vezes a gente está na cozinha e a gente fala pelo WhatsApp com o nosso filho que está lá no quarto, né? Com a preguiça de ir lá chamar. E não importa, meus irmãos, a classe social. Porque TV ou quartos, às vezes as pessoas não têm condições, mas celular a maioria hoje tem. Às vezes o filho está lá no banheiro e você liga para ele: o que tu está fazendo agora? Onde tu está? Né? E o filho está lá no outro quarto. Ou o filho está lá embaixo, você não é capaz de descer, você liga: oi, vem, estou olhando meu filho. Então, esse novo modelo de família, ele recrudesceu seu egoísmo, como a espiritualidade falou. Afrouxou os laços de família. Nos afastou dessa proximidade que tanto temos que ter com os nossos filhos para dar essa base moral para eles. E daí nós queremos mandar os nossos filhos para a escola para aprender o intelectual, a ciência, mas queremos também que a escola eduque a parte moral. Por quê? Porque eu e meu marido trabalhamos o dia inteiro para dar uma vida mais feliz, com mais recursos, com mais bens dentro de casa, que a criança fica mais feliz. Daí os pais chegam em casa cansados do trabalho, entregam talvez meio período essa criança para uma pessoa cuidar, porque às vezes o colégio não fica todo o período. E essa pessoa que cuida também é extremamente imperfeita, extremamente vulnerável, extremamente cheia de dúvida. Você não conhece essa pessoa que está com o seu filho. E daí você chega em casa sempre com um mimo do seu filho, porque você ficou o dia inteiro fora. E daí você chega para ele e pergunta: filho, tu me ama? Sim, mãe, eu te amo. Será que eu não lembro de meu pai e minha mãe perguntar se eu amava eles? Porque a gente sabia que mesmo eles sendo durões, e a gente ficava bravo pra caramba de eles serem durões, a gente amava. A gente amava. E hoje essa insegurança dos pais que estão longe. Daí chega em casa assim: ó filho, presente, tu me ama? Tu me ama? E daí a espiritualidade tanto nos pede. Se a família tem condições, pelo menos um dos responsáveis pela educação fique em casa com seus filhos para dar a base moral até a idade que ele necessita, mesmo tendo algumas privações. Porque não é o bem material que vai fazer uma família feliz. Daí agora então eu trouxe o que todo mundo estava aguardando, né? A receita para se relacionar bem com os filhos. Será que tem receita? Igual bolo? Bate, aqui está a receita. Vamos lá, agora eu trouxe a receita e vou distribuir depois tudo impresso. Tá? A receita para relacionar bem com os filhos. Meus irmãos, não há receita. Por que não há receita? Porque cada família tem uma diversidade. Cada família é diferente, cada família tem um costume. E a gente, como espírita, sabe que cada espírito é único. Cada espírito tem a sua individualidade. O meu filho pode ser mais velho do que eu. Então,
dificuldade. O que mais me agrada é aquele que veio por amor, que está ali para me auxiliar. E às vezes a gente quer distância daquele filho rebelde, mas é aquele filho que precisa de mais amor. Ele veio ali para receber o amor, ele veio ali para recuperar alguma coisa. E daí lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso completamente. Lá no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, nos diz que a tarefa de educar não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-lo assim como ignorante como sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer as causas das imperfeições da alma humana. A gente é privilegiado, meus irmãos, porque a gente sabe que nós somos espíritos individuais. Nós sabemos o que podemos ter na nossa casa. E nós temos as obras, o Livro dos Espíritos principalmente, que nos traz tudo que nós necessitamos saber. As outras obras da codificação, as obras complementares, que nos traz um arcabouço imenso e maravilhoso de tudo que nós devemos saber desses seres que vêm da erraticidade para aqui, se evoluir com essa ânsia, com essa vontade, que eles vêm aqui, que eles querem subir mais um degrau da sua evolução. Eles não vêm aqui a passeio, assim como nós não viemos também. E nós, como os pais, temos por missão ajudar nessa evolução. Reconhecer que todos nós somos imperfeitos. Nem sempre eu teria razão dentro da minha casa. Às vezes, como eu sou imperfeita, às vezes o meu filho está com a razão. Às vezes o meu aprendizado que eu aprendi lá atrás, meu filho está tentando me ajudar agora. Mas eu, mãe, eu sempre acho que eu estou com a razão. E às vezes não. E aí esse conciliar de saber que todos somos imperfeitos, é isso que a gente tem que conciliar. Conciliar com o quê? Com afeto, com amor e com disciplina. Disciplina dentro do lar. E uma coisa que não pode faltar nunca, Jesus. Os ensinamentos desde lá da infância, educação, religiosidade, espiritualidade, trazer para a evangelização, trazer para a casa espírita, fazer evangelho no lar. Mesmo que eles não queiram, faça, leia, escute, veja vídeos, porque isso aí eles estão captando tudo. É exemplificação. A gente acha, meu filho não quer fazer, eu vou fazer sozinha. Ele está sabendo o que você está fazendo, ele está imprimindo na consciência dele o que você está fazendo. Talvez não nessa existência, mas na próxima vocês podem ter certeza que vai mudar algo dentro dele. E a gente vai dizer assim, então, não há receita para educar. Mas se o nosso Pai, que está no céu, que criou tudo, nosso Criador do universo, nos corrige amando, porque Ele corrige com amor. Ele corrige a nós com amor. É nossa missão aqui, que estamos de passagem, essa passagem pequena nessa existência, também corrigir com amor. Não queremos nós agora brigar, gritar, esbravejar, porque família não há endereço errado, filho não há endereço errado. O que vem de nós, o que necessita de nós, esse amor, esse afeto, esse entendimento desse espírito, esse reconhecimento de olhar nos olhos e saber o que esse meu filho quer dizer. Será que eu consigo entrar no mundo do meu filho? O que o meu filho faz? Será que eu sei o que ele olha na internet? Será que eu sei onde ele trabalha? O que ele faz no trabalho? Às vezes ele quer falar, mas não abre, não tem essa brecha. E às vezes a gente puxa uma frase que a criança fala. Tudo que aconteceu na escola, o que o amiguinho fez, qual foi a tarefa, né? Então auxiliar, corrigir com amor, assim como o Pai nos corrige com amor. Essa é aqui a nossa missão, utilizar a lei do amor sempre. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Espero que eu tenha auxiliado aí os pais, mães, tios, vós e todos aqui, nossos irmãos que aqui também estão, que estão no outro plano.
Muito obrigada, meus amigos.